Glória a Deus. Quem está na expectativa de algo novo da parte de Deus nessa noite? Quem está? Levanta a sua mão. Porque quando nós estamos na expectativa, quando nós estamos ansiando algo, nós vivemos aquilo. O infantil, a partir de que idade está liberado? 5 a 10 anos. 5 a 10 anos pode partir para o seu cultão. Bom, queridos, feche seus olhos. Você que está em casa, receba algo especial da parte de Deus essa noite. Para tudo. Talvez hoje você receba algo que vai desatar grandes coisas na sua vida. Talvez hoje você vai entender algumas coisas que têm acontecido no seu dia a dia. Então vamos, concentrar mesmo na presença de Deus. Feche seus olhos. Pai querido amado, muito obrigado, ó Deus. Muito obrigada porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Muito obrigado, ó Pai, porque temos a Tua promessa. Temos a Tua presença, Senhor. Porque o Senhor tem nos tratado como filhos, ó Senhor. Senhor, nós chamamos o Espírito Santo do Senhor para conduzir essa palavra esta noite. Que eu desapareça, o Teu Espírito Santo tome a frente. E que seja uma noite poderosa. Uma noite cheia da Tua presença. Uma noite de revelações pessoais. E acima de tudo, uma noite de salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podeis assentar, queridos. Eu queria que você acompanhasse essa palavra. Ela está em Esther 4, no livro de Esther 4. Eu vou ler alguns versículos. Esther 4, verso 1. Todo mundo já abriu? Você que está em casa, está acompanhando. Eu tenho certeza que você está conectadinho aí com esse momento. Diz aqui: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Continuando aqui no verso 9. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família e seu pai morrerão. A família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Queridos, esse texto, ele relata o momento onde Esther já era rainha, e um momento onde os judeus, o povo de Deus estava sofrendo uma perversa perseguição, com a publicação de um decreto real. Mordecai, que era primo de Esther, logo quando soube dessa situação, correu e foi lá pedir a intervenção de Esther. Afinal de contas, ela era casada com o rei Xerxes. E era um decreto real. E ele foi lá pedir: olha, a sua intervenção.
Só que, para a surpresa de Mordecai, Esther virou e falou assim: sinto muito, não posso fazer nada. Sinto muito, não dá. O risco é muito grande. Quando ela mencionou que todos sabiam que existia uma lei, que ninguém poderia se aproximar do rei sem ser chamado. Sabe quantas vezes na nossa vida nós estamos diante de uma situação que nós viramos e falamos: não dá, não dá, não posso passar disso aqui. Isso aqui é o limite. Mais do que isso, não posso fazer. E aí, gente, o que aconteceu? Nesse momento, começou uma virada na vida de Esther. A vida de Esther começou a ter sentido. Até aquele momento, Esther era uma bela rainha, uma mulher maravilhosa, que estava quase que enfeitando o palácio. Ela era quase que aquele monumento lindíssimo. A Bíblia falava que ela era muito bonita. Mas a gravidade daquela situação obrigou Esther a apontar a vida dela para o propósito. Gente, todos nós, diga para a pessoa do seu lado, todos, eu e você, sem exceção, nós somos chamados para um propósito. Fala de novo aí, bem alto, bem na orelha da pessoa. E sem dúvida alguma, esse tem sido o maior desafio das pessoas, entenderem qual é o seu propósito de vida. Sabe, talvez Esther pensasse que o propósito dela é ser a esposa do rei Xerxes. Uai, gente, ser rainha no palácio era algo muito relevante. De repente ela pensou: poxa, meu propósito é esse, é ser rainha. Mas até ela mesma se enganou. Até ela. Por quê? Porque rainha era uma posição e não era o seu propósito real, mas era uma posição real e não o seu propósito real. Sabe, não é raro as pessoas confundirem suas posições com seus propósitos. Isso tem sido muito comum. Esther tinha a posição de rainha, mas o propósito da vida dela, para qual ela foi chamada, era outro. Sabe, talvez a sua posição profissional, você seja aí médico, a gente tem médico, nutricionista, talvez você seja, sabe, advogado, cabeleireiro, babá, eu não sei, funcionário público, talvez a sua posição profissional seja essa, mas eu quero dizer uma coisa: isso é uma ferramenta de Deus para um propósito que Deus tem na sua vida. A sua posição profissional, onde você foi colocado, não é o seu propósito. A sua posição, ela é a ferramenta de Deus para que o seu propósito seja desatado. Sabe, o nosso propósito profissional, esses dias eu falei com as minhas discípulas numa reunião fantástica, né, meninas? Uhul! A gente teve uma reunião tão maravilhosa, tão cheia da presença de Deus, né, Isabelle? Cheia da presença de Deus. E eu falei para as meninas: gente, as nossas profissões, elas completam a sociedade. Já pensou se toda a nossa sociedade fosse de médicos? Já pensou? Já pensou se toda a sociedade fosse de cabeleireiro? Mas não, nós temos uma diversidade que Deus nos capacitou, Deus nos habilitou, Deus nos proporcionou para que nós formássemos a sociedade, servisse a sociedade, que são as nossas posições. E Esther estava diante de uma situação muito difícil. Ela quase que recuou, simplesmente porque ela teve uma reação parecida com a de muitos de nós. Gente, quantos de nós, em situações difíceis, a gente vira e fala assim: não dá. Ah, você vai fazer isso? Não tem como fazer.
Eu não posso fazer. Mas de repente você se vê numa situação tão compelido, que de repente você vê, você já fez. Aquilo que parecia que não ia dar, de repente, deu. E isso aconteceu aqui. Sabe, mas quando Mordecai, ela teve aquela reação, a reação natural do ser humano. Não dá. Eu não posso me apresentar ao rei sem ser chamada. Tem 30 dias que esse homem não me chama. Eu não posso, eu corro risco de vida. Eu posso não viver se eu aparecer diante dele. E ali o que aconteceu? Mordecai chega. O primo dela chega e confronta Esther. Vira e fala assim: ei, você está achando que o problema não vai bater na sua porta? Você está achando que você aí vai se safar, que não vai te alcançar? Mas Esther, saiba de uma coisa. Talvez você tenha chegado nessa posição para esse momento. Talvez você tenha sido colocada rainha para esse momento. E nesse momento que Mordecai faz isso, confronta Esther, sabe o que ele está fazendo? Ele está virando uma chave do propósito na vida da rainha Esther. Ele está começando a dar sentido para ela. Ela começou a entender que ela não tinha virado rainha à toa, mas ela tinha se tornado a rainha para que ela executasse um propósito. Não era a posição de rainha, mas era o propósito que havia naquela posição. Sabe, todos nós nascemos no tempo certo, definido para um propósito certo. Hoje nós nascemos na geração, né, pastor Júlio, da pandemia. Estamos vivendo a pandemia. A nossa geração está enfrentando a pandemia. A dos nossos antepassados, pastor Lopes, provavelmente guerras, outros problemas. Cada geração, né, pastor Eduardo, vai enfrentando alguma coisa. A nossa foi essa. A nossa tem sido essa. Mas não é para o nosso retrocesso. E o caminho, gente, do propósito, ele é feito por algo chamado processo. Diga a pessoa do seu lado: o caminho do propósito é feito por algo chamado processo. Sabe, apesar de Esther ser linda, maravilhosa, ser cheia de graça e favor, isso não resolvia os problemas dela. Isso não facilitou a vida dela. Querido, se você for estudar todo o livro de Esther, você vai ver que ela enfrentou vários processos dolorosos em sua vida. Ela teve que passar, ela sofreu a dor da orfandade. A Bíblia fala que ela era criada pelo primo Mordecai, porque ela era órfã. Ela não se sabe os registros, quanto tempo que ela não foi, os pais não estavam com ela, como foi a história, mas era muito claro que ela era órfã. E aí depois ela sofreu outra dor, de sofrer circunstâncias alheias à sua vontade. Gente, presta atenção, ela foi levada à força para o palácio para se tornar uma concubina do rei. Será que não tinha alguém ali naquele vilarejo que ela vivia, Marquinho, que ela não gostava? Que os olhos dela não brilhavam? Talvez, o que garante que ela ia gostar de estar com o rei? Sabe que ilusão que nós temos, que tudo era um conto de fadas? Não eram os processos da vida dela. Quantos processos ela... Olha a dor da separação da família. Gente, eu sou de família árabe. A origem aqui é muito próxima. Não me deixe longe da minha família. Para mim é o maior castigo da minha vida. É uma coisa forte. É uma coisa muito forte. Isso mexe muito forte com a gente. Um dos programas que eu mais gosto é sentar com meus irmãos e tomar chimarrão. Rir com eles, estar com eles. Comer com eles. Estar com a minha mãe. Estar com meu marido, estar com meu filho. A família para nós é uma coisa assim que mexe profundamente.
E eu fico imaginando, ela foi tirado tudo isso da vida dela. O processo dela foi muito árduo. Porque nós vemos assim, Esther foi levada ao palácio e ela foi escolhida a rainha do rei. Gente, ela ficou 1 ano sendo preparada para aquele momento, para ter uma noite com o rei, para saber se o rei ia gostar ou não de estar com ela. Se ele não gostasse, se ela não fosse escolhida rainha, e também tinha o outro caso, né? Ela podia também não estar gostando. Não é porque o homem era rei que ela ia gostar. Né, Rodrigo? Tem sentido isso. E ali, quando a pessoa não era escolhida para ser rainha, ela ficava lá no outro palácio, presa, pastor Lopes. Presa, Tamara. A serviço do rei, somente do rei. Ela não poderia sonhar em ter uma casa, filhos, família. Ela fazia parte do harém do rei. Então são os processos que ela viveu. E todos nós passamos por processos, sabe? Talvez a gente esteja passando ou passou pelo processo do perdão, da dor do abuso, do abandono, de uma enfermidade, sabe? Da separação, da falência, enfim. Todos nós, sem exceção, passamos por processos dolorosos, sabe? Difíceis, que lapidaram e forjaram em nós um caráter, forjaram em nós uma força. Em um dos momentos mais tensos da minha vida, eu lembro que eu grávida, em uma situação muito ruim, muito calamitosa, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Sandra, fica firme, que aquilo que não te mata te fortalece. Você sairá mais forte de tudo isso. E eu me agarrava, sabe, Rodrigão, naquela palavra, naquela frase, eu me agarrei nela. Eu ficava, eu não vou morrer, eu vou sair mais forte disso. Mas é difícil você ter esse posicionamento. É difícil você chegar e falar assim: eu vou encarar isso aqui sem morrer, eu vou passar por esse processo. Sabe, Davi, ele passou por vários processos na vida dele. Todo mundo sabe que eu amo Davi aqui, a história de Davi. Vários processos. Ele começou matando urso, leão, defendendo as ovelhas do pai. Até o momento que ele chegou de frente com Golias. Ele precisou ser forjado, ele precisou ser treinado para encarar Golias. E o que foi Golias? Golias foi a melhor coisa que aconteceu na vida de Davi. Foi onde desatou o propósito da vida de Davi. Sabe, ele também passou pelo processo das guerras. Gente, ele perdeu, teve guerras que ele perdeu. Por quê? Porque ele não obedeceu a Deus. Ele passou pelo processo de dominar o eu, da submissão, da dependência. Ele passou por esses processos que nós temos que passar. De mesmo sendo rei, sendo quem ele era, um valente guerreiro, se sujeitar a uma orientação divina. Quantos de nós não somos nada, não temos nada, temos apenas uma posição e achamos que somos o rei, e rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos a vontade de Deus, porque o que mais nos importa é aquilo que está dentro da gente, são as nossas vontades, são os nossos anseios. Como é difícil, gente, eu sempre falo, uma das piores guerras que existem é aquela que está aqui dentro, é aquela que está aqui dentro, são as conjecturas, são as coisas que nós desenhamos na nossa cabeça, no nosso coração, que a gente se acomoda e senta em cima. Davi teve perdas, ele passou pelos processos das derrotas por isso. Mas tem uma coisa para eu te falar, que eu posso falar de experiência própria. O processo, por mais doloroso que seja, com mais, sabe, dores que tenham, não significa perda ou destruição na sua vida. O processo é a pavimentação para você chegar no seu propósito. O processo, ele não existe na sua vida. Esses momentos de dores, sabe,
Eles não são para destruir. Infelizmente, muitas pessoas se perdem, Pastor Eduardo, nas dores. Tem pessoas que perdem a fé nas lutas, sabe, que retrocedem suas vidas no momento do processo. Porque o processo, ele mói a gente. Porque não entendem por que estão passando aquilo. Porque não abstraem aquilo que elas têm que aprender com aquela situação. Sabe, o processo não pode nos puxar para trás. Seja dores, sejam enfermidades, sejam portas fechadas na sua vida, sejam relacionamentos rompidos, seja porque você foi abusado, abusada de alguma maneira. Os processos, eles têm que te impulsionar para frente. Eles têm que te empurrar para o seu destino. Eles têm que te levar ao alvo daquilo que Deus projetou para você. Sabe, quando eu olho para o testemunho da Joyce Meyer, uma mulher que foi abusada, o tanto que ela sofreu, ela teve que cuidar do pai depois que foi aquele que abusou dela. Sabe, eu vejo que as dores dela foram os tijolos para construir essa referência mundial que ela é hoje. Ela poderia naquele momento ter retrocedido, jogado a toalha, falado: eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais crer nas pessoas, relacionamentos não existem, sexo é algo que faz mal. Ela poderia ter absorvido tantas coisas ruins e ter sido destruída por aquilo. Só que ela passou por um processo de cura, de perdão, de reconstrução. Tudo aquilo foi um tijolo para aquilo que Deus tinha impulsionado. Ela é uma referência mundial e não é à toa. Sabe, muitas pessoas hoje estão em pânico porque estão vivendo esse momento. Gente, uma coisa, sabe, desde o início entrou muito forte dentro de mim. Sabe, não são dores, não são perdas, não são problemas que podem nos afastar do propósito original de Deus. Muita gente deve olhar isso aqui que eu uso, essa pulseirinha vermelha aqui, que eu vou para qualquer lugar com ela. Eu vou para o palácio, eu vou para os eventos, eu vou para qualquer lugar com ela, diante de qualquer pessoa. Mas sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a minha lembrança do pacto que Deus fez comigo. Isso aqui é minha lembrança do pacto de Raabe, que se eu me esconder debaixo das mãos do Senhor, Ele vai me guardar e guardar minha casa. Isso aqui não é pulseirinha do mau fim, não. Isso aqui é a minha lembrança, o meu memorial, que Deus é poderoso e está me guardando. Amém, queridos? Sabe, e Deus, Ele quer que você olhe para Ele nesse momento de dor. E não fique olhando para as notícias. Seu coração não pode se envolver, sabe, você não pode se deixar levar por más notícias. Por que, pastora? Mas existe as más notícias. É verdade, existe. Existe sim. Mas existe um Deus que te guarda também. E aquilo que tem que te mover todos os dias é a fé. É a certeza que Ele está cuidando de você. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Gente, quando a Bíblia fala o mundo jaz no maligno, imagina em quantas áreas Ele não está atuando. Em quantas áreas Ele não está atuando. E aí a Bíblia fala assim: olha, tem de bom ânimo, pastor Júnior. Jesus fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, continua, caminha, respira, segue em frente, encara que mesmo poder que eu tenho de te salvar, eu tenho também de te proteger, de te curar. Sabe, Esther, ela não nasceu num berço de ouro. Ela não nasceu rainha. Ela foi elevada a rainha depois de um duro processo de vida. E quando ela chegou no palácio, surpresa,
os processos continuaram. Ela não viveu o conto de fada que muitas vezes as pessoas imaginam que é chegar no palácio e viver um conto de fadas. Mas tudo aquilo que ela viveu proporcionou que ela pudesse reinar. Sabe, o processo, ele existe para tudo na vida. Queridos, é só você pensar que para ter uma árvore, ter uma planta, existir para que surja uma árvore, uma planta, é necessário que uma semente morra. A gente muitas vezes tolera coisas fora, e na igreja a gente não tolera nada. As orientações são muito pesadas. O processo na igreja é muito pesado. Não, o processo do meu trabalho é muito pesado. Queridos, esse é o tempo que nós vivemos. Nós precisamos ser fortes. Nós precisamos encarar as situações com muita fé, com muito foco. Sabe, mas quando você enfrenta o seu processo, você chega no seu propósito, você alcança algo que é a parte boa da história. Sabe aquilo que você está buscando? Sabe aquilo que você tem se esforçado todos os dias? Sabe que você tem empenhado a sua vida, as suas horas de vida, sabe, toda a sua força. Sabe, quando você enfrenta o processo, você chega no propósito, você começa a alcançar algo chamado prosperidade. Vira para a pessoa do seu lado e diga: sua prosperidade está dentro do seu propósito. Não, gente, fala mais alto aí, porque eu acho que você não está convencendo ninguém do seu lado. Glória a Deus, aplaude a Jesus. Essa é a parte boa. Gente, a prosperidade que nós tanto almejamos, que nós tanto buscamos, ela é desatada pelo nosso propósito. Quando Esther entende por que ela está no reino, por que ela está no palácio, quando ela entende que o medo dela não eximia a responsabilidade dela. Porque eu quero te dizer uma coisa: os processos, aquilo que nós temos que enfrentar, geralmente a gente tem que enfrentar o medo dentro de nós. Nós temos que encarar. E ela, na hora que ela agiu, se levantou, se arriscou, virou e falou assim: mesmo que eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou cumprir o meu propósito. Deus não apenas deu livramento, pastora Keila, na vida dela, mas ela entrou num ciclo de honra, ela entrou num ciclo de prosperidade, a ponto do rei, que ela tinha medo de se apresentar diante dele, chegou em um momento e falou assim: olha o que ele falou para ele: agora diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo e este lhe será concedido. Quando ela encarou o propósito dela, de chegar na presença do rei, dela se arriscar, dela se posicionar, ela e Mordecai, a Bíblia fala que o judeu Mordecai foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Ou seja, tinha o rei, tinha o Mordecai, o primo dela. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Aquilo ali, aquela decisão de Esther, aquela virada de chave, que foi quando Mordecai confrontou Esther, fez com que ela assumisse o propósito dela, fez com que ela entendesse que não era a posição de rainha. Isso é o que nós temos que entender, não é a nossa posição. Nós somos muito confortáveis com as nossas posições. Eu sou advogado, eu sou funcionário público, eu sou isso, eu sou militar. Nós nos acomodamos e achamos que tudo da nossa vida é aquilo lá, que tudo que nós temos que fazer é em prol daquilo.
que tudo na nossa vida é para o nosso bem-estar. E quando a gente faz isso, nós estamos nos debatendo, sabe? Debatendo, nós estamos tentando tirar da nossa posição a nossa prosperidade sem sucesso. Porque a nossa prosperidade, ela é desatada dentro do nosso propósito. As pessoas têm gasto as suas vidas tentando, através das posições, alcançarem os seus futuros, alcançarem as suas seguranças, alcançarem as suas realizações. Estão deixando de lado os seus propósitos. Pastora, mas eu estou até bem. Você não entendeu. Deus te criou para um propósito. Deus falou, olha, eu te dei família, eu te dei filho, eu te dei emprego, para um propósito. Você tem colocado isso na posição de propósito. Isso é posição. Sabe, muitas vezes, por mais bem intencionados que nós sejamos, nós temos errado. Davi, ele errou, porque ele tinha um propósito do coração dele de construir o templo. E Deus falou, não é para você construir o templo. É Salomão que vai construir. O seu propósito é outro. A gente se engana, porque Deus não tinha isso para Davi. Sabe, Jó passou por um grande período de perda e sofrimento. Mas na hora que ele entendeu que havia um propósito nisso, a Bíblia diz que ele terminou, diz aqui, o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início da sua vida. Queridos, Deus tem algo muito forte nessa noite sobre isso. E há duas coisas que precisam acontecer aqui. Uma coisa é você alinhar o seu propósito. Alinhar o seu propósito de vida. Por que certas coisas não estão rompendo? Por que tem coisas que você tem se debatido e parece que você está preso num cubo? Você não sai da onde você vai e volta e não sai daquele campo pequeno que você está se movimentando. Você precisa de um alinhamento de propósito. E há pessoas que nessa noite precisam de tomar uma decisão. O que, pastora? Precisam abrir seu coração para Deus. Ah, pastora, mas olha, eu sou isso, aquilo, eu não quero saber o que você é. O importante é onde Deus quer te colocar. O importante não é onde você está agora. O importante não é o que você é agora. O importante é onde você vai estar e o que você vai ser. O que está no coração de Deus sobre a sua vida. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos entender que por mais bem intencionado que nós sejamos, a nossa vontade nunca vai ser melhor do que a vontade de Deus para a nossa vida. Processo, mais propósito, vai trazer sobre a sua vida uma prosperidade da qual você nunca viveu. Deus não chamou ninguém para viver escassez. Deus não chamou ninguém para viver limitado. Deus não chamou ninguém para viver subjugado, escravizado. Ninguém. A Bíblia fala que Deus tem bons propósitos para as nossas vidas, propósitos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. A Bíblia fala que tudo é dele e ele dá para quem o agrada. A Bíblia fala que ele nos amou a ponto de dar Jesus, seu único filho, para que através dele nós tivéssemos acesso ao Pai. A Bíblia fala que o nome de Jesus, o sangue de Jesus é poderoso para nos curar, é poderoso para nos salvar, é poderoso para nos livrar de todo mal. Gente, hoje Deus quer aplanar os seus caminhos. Chega de viver essa escassez. Chega de viver num cubo.
Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos. E você que quer algo mais, você que nunca falou assim: Jesus, eu quero que você seja meu Senhor. Talvez você tenha um relacionamento de amigo com Deus, de amigo com Jesus, mas talvez você ainda não tenha vivido aquilo que Deus estabeleceu para você. Talvez você ainda esteja muito no controle da sua vida e ainda não desatou como Deus desejava. Mas hoje você precisa só fazer algo. Falar: Jesus, eu abro meu coração para Ti. Quem hoje precisa de abrir o coração para Jesus? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão bem alto para que eu possa ver. Levanta a sua mão. Fala: Jesus, amém, glória a Deus. Sabe, talvez você ainda não fez essa oração. É algo muito simples. É você falar assim: eu abro meu coração para Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Sabe, levanta a sua mão e fala: eu abro meu coração. Se você não abrir seu coração para Jesus, aquele que quer o seu bem, que cuida de você, que te ama, você vai abrir seu coração para quem? Quem vai ser melhor para a sua vida do que Ele? Quem vai te fazer feliz como Ele? Ninguém. Gostaria que todos se colocassem de pé. Hoje, eu gostaria que viesse à frente aqui quem levantou a mão, porque eu quero orar por você. Eu quero que você viva aquilo que você nunca viveu. Sabe, abrir o coração para Deus é a melhor coisa que existe. Você falar: eu abro meu coração para Deus, amém. Deus te abençoe, querido. Sabe, você precisa. Dói, é ruim, é difícil. Muitas vezes nós estamos abrindo o coração para coisas que nos trazem dores. E hoje Jesus está aqui, ó, batendo, falando: olha, eu quero o seu coração. O primeiro passo para entrar nesse ciclo, para você sair desse aperto espiritual, para você sair dessa caixa onde nada dá certo, onde você caminha e para. O primeiro passo é você abrir o seu coração. É você falar: Jesus, eu abro meu coração para o Senhor. Eu não estou dizendo que você vai se tornar um religioso. Eu não estou dizendo que a partir de agora muitas coisas você vai ser obrigado a fazer, não. Eu estou falando de liberdade. Eu estou falando de paz. Eu estou falando de salvação. Eu estou falando de perspectiva. Eu estou falando de futuro. E nada neste planeta pode te dar mais sucesso, futuro, prosperidade do que um dia você abrir o seu coração para Deus. Você que está em casa também pode fazer a mesma coisa. Eu quero que, se houver mais alguém, venha aqui à frente nessa noite. Eu vou fazer essa oração. E depois eu quero orar com aqueles que precisam aplainar o seu propósito, que precisam sair da zona, sabe, de escravidão, que precisa viver algo muito maior do que você está vivendo. Talvez as suas dores tenham te prendido tão fortemente com algemas invisíveis que não permitem você caminhar para o alvo da sua vida, mas tem te prendido em celas de sofrimento, de tormento, celas de tristeza. E essa é uma noite de aplainar caminhos, amém? Queridos, ore aqui comigo, levanta as suas mãos em direção ao meu irmão. Pai querido, amado, nós apresentamos o nosso querido diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu sei que Ele abriu o coração dele para Ti. Eu sei, ó Pai, que o coração dele está aberto para o Teu propósito. Senhor, toma ele. Senhor, inunda a sua vida. Cumpre os Teus propósitos. Escreve o nome dele no livro da vida. E que ele venha viver muito mais do que ele viveu até hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Repita aqui comigo. Eu abro. Põe todo mundo a mão no coração. Vamos lá. Você que está em casa, bota a mão no seu coração. Vamos orar juntos. Eu abro meu coração e recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador.
recebo a tua presença, as tuas bênçãos e o teu novo propósito sobre a minha vida. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, Deus te abençoe. Pode acompanhar. Queridos, eu quero fazer uma segunda oração. Quando eu estava lendo esse texto, e esse texto começou a me chamar a atenção sobre o local do nosso propósito. Que quando a gente consegue superar as dificuldades e nos posicionar onde Deus nos quer, nós nos tornamos flechas que alcançam o alvo. As coisas da nossa vida começam a desatar. Aquilo que parecia que estava amarrado, tem pessoas aqui que estão presas a algemas invisíveis. Você faz um pouco e não consegue fazer mais. Você faz um pouco e caminha para trás. Eu quero, respeitando os espaços, que você venha até aqui à frente, para nós orarmos, porque Deus vai quebrar isso hoje. Deus vai quebrar isso hoje. Hoje é noite de romper esse medo. Sabe? É se arriscando? É se arriscando. É se posicionando? É se posicionando. Sua vida não pode ficar presa. Pode vir, você que é líder, você que é diácono, você que é pastor, precisa disso, pode vir. Eu vou ficar aqui te falando para você vir. Você sabe por quê? Porque Deus te chamou para ser livre. Deus te chamou para alcançar mais. Deus te chamou para você viver o que você nunca viveu. E a sua vida anda em círculo. Por quê? Porque você não sabe lidar com o processo. Você não consegue chegar no propósito. E portanto você não alcança a prosperidade que você tem sobre a sua vida. Eu quero que venha aqui, ó, para as marquinhas, amém. Para as marquinhas, venha. Aleluias, aleluias. Respeitem as distâncias. Sabe, se encher aqui, você dá um passinho à frente aí onde você está. Você sabe por quê? Porque é uma sinalização. Porque é uma sinalização. Nós precisamos ter sinalização. Imagina, Sabrina, a rainha Esther se arriscou. Tiagão, ela se arriscou à presença do rei. Ela se arriscou à presença do rei. Sabe, ela tendo um risco de morte, ela foi lá. Então, se aqui encheu, e você sabe que você precisa tomar uma decisão, um ajuste de rota, superar o seu processo, chegar no teu propósito, você vai dar uns passinhos à frente onde você está. Porque é uma sinalização. É uma sinalização daquilo que você precisa fazer. Eu sei que tem pessoas que precisam fazer isso essa noite. Que precisam, ainda tem espaços, ó, entre as cadeiras dos pastores. Pode vir, entre as cadeiras dos pastores. Deus, Ele nos trata como filhos. Filhos que Ele cuida, que Ele ama, que Ele cura, que Ele prospera. Filhos que Ele tem um carinho tão especial, Karina. Gente, eu fico vendo. Benjamin pode me deixar doida, mas eu me alegro em fazer tudo para Ele. Se nós que somos maus fazemos bem aos nossos filhos, imagina o nosso Pai do céu que é bom. Quantas coisas Ele quer nos fazer. Mas as cadeias invisíveis têm segurado pessoas dentro do processo. Elas têm se debatido dentro do processo. Elas não avançam para o propósito. E elas ficam ali, buscando dentro das suas posições a prosperidade, a paz. E não é dentro da posição, é dentro do propósito. Esther se tornou tudo o que ela se tornou quando a chave do entendimento dela virou. E ela foi em direção àquilo
que Deus designou a vida dela. Ela não foi rainha, ela não foi colocada no palácio simplesmente para enfeitar um palácio. Ela foi colocada ali para ser um instrumento de Deus e livrar o povo de Israel, o povo judeu, do extermínio. Havia um propósito naquela posição que Deus a colocou. Há um propósito na posição para que Deus lhe colocou. Há um propósito na família da qual você nasceu. Há um propósito nos dons e talentos que Deus colocou na sua vida. Há um propósito dele. Ele tem um interesse pessoal na sua vida. Ele tem um interesse em você. Ele tem um interesse naquilo que foi colocado, atribuído a você. Você tem que entender. Sua vida está presa. Quantas pessoas estão presas? Ai, meu mundinho, meu trabalho, meu talento, minha profissão. Não é só isso. Isso é só um instrumento de Deus. E hoje eu sinto no meu espírito que vai ser um desatar de cadeias. Cadeias vão quebrar. E Deus vai liberar algo forte na sua vida. Quem ora em línguas, comece a orar alto. Eu quero escutar você orando alto, porque isso aqui é uma batalha. Isso aqui é uma quebra. Se você ora em línguas, comece a orar alto. Comece a preparar o ambiente. Comece a orar. Você que está em casa, você precisa que isso aconteça na sua vida. Comece a orar aí, aonde você está. Rabalachere, balabalaia, cotele, balaia, chara, balabalaia, chara, balabalaias. Oh, quebra, rabalachere, balabalabalaia, chara, balaias. Chore, balachere, catala, balachaias. Chore, balachara, balabalabalaia, coterere, catoca, balachaias. Oh, rabalabalabalachula, balaia, chaias. Parabalachore, lelelelelelele, cachere, caias. Rapalabalabalaia, chara, balabalaia, chaia, caias. Deixa o Espírito Santo te pegar. Se entregue nessa noite. Se você tiver que ajoelhar, ajoelhe. Se você tiver que se derramar, se derrame. Oh, Espírito Santo de Deus, age no nosso meio. Leva-nos para a sala do trono. Mostra-nos o nosso propósito. Desata, Senhor, aquilo, Senhor amado, para qual o Senhor nos designou. Quebra os sofismas, quebra, Pai, quebra os limites, quebra as cadeias, quebra as algemas. Ora, balachore, caia, chara, balabalabalabalaya, corelele, caias. Senhor, ora, balacharas, ora, balachura, balabalaya, Senhor. Eu quero clamar a Ti, ó Pai. Senhor amado, eu vejo em olhos espirituais anjos com espadas. Anjos com espadas quebrando cadeias. Cadeias mentais. Sofismas nas mentes. Que sejam quebradas. Cadeias nos pés. Senhor, quebra. Destrói tudo isso em nome de Jesus. Desfaz em nome de Jesus. Senhor, rabalachura, caias, começa a trazer a revelação. Senhor, vira a chave na vida dos meus irmãos. Desata, Pai, o conhecimento dos seus propósitos. Traz a revelação dos seus propósitos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, não deixa ninguém se perder no processo. Pai, não deixa ninguém sucumbir às dores. Oh Deus, não deixa ninguém sucumbir, Senhor amado, a um momento, Senhor, de luta. Mas, Senhor, que agora venha uma onda tão grande, que as cadeias quebrem. Cadeias quebrar nesse momento. Que as cadeias quebrem, em nome de Jesus. E comece a fluir no interior, Senhor, dos meus irmãos.
o teu propósito, o teu objetivo. Ah, Senhor, aquilo para qual ele foi designado. E eles possam começar a alcançar, a tocar, Senhor, a ser palpável, Pai, a prosperidade, Pai. Oh Deus, o motivo para o qual eles foram criados, Senhor. Traz em nome de Jesus. Pastor Ju.